Bom, gente, para quem não conhece a Ana, deixa eu apresentar ela. A Ana é minha parceira aí, né, nesse projeto tão lindo que é o Grupo Alecrim, né? Que é até, inclusive, né, Ana, a gente não pode dar muito spoiler, mas assim, tem algumas coisas aí brotando e nascendo que a gente está desenvolvendo, justamente nessa pegada, né, do todo, da rede de apoio, né? Então a Ana tá aí junto comigo, né, buscando, e com a Josi, buscando formas de a gente se conectar, de vivermos, né, desse jeitinho assim colaborativo, né, gostoso de viver, né, Ana? A gente está buscando um novo jeito, né, de fazer as coisas pós-pandemia e um jeito coletivo, um jeito colaborativo, um jeito onde todo mundo anda junto, né? Exatamente. E quem aqui tá lá no grupo, inclusive? Quem já tá no grupo Alecrim, gente? Tem alguém que já tá lá dentro? Quem não está, vamos explicar o que é o grupo Alecrim, né, Ana? Você quer falar? Não, pode falar, cara, que você fala a origem melhor do que eu. Vocês começaram, eu só entrei junto aí. Então, a gente começou o Grupo Alecrim por uma necessidade de uma live que nós fizemos, né? Eu e a Josi daqui a pouco deve estar chegando aí. Mas de uma necessidade que nós vimos, né, da empreendedora, de ela fluir na vida dela de uma forma mais leve, né, cuidando daquilo que é essencial. Então, eu e a Josi, nós fizemos uma live e aí vocês trouxeram um monte de coisa, assim, sabe? Nossa, eu sentei com a Josi depois, eu falei, gente, você viu? Né, a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente precisa falar mais sobre o nosso dia a dia, porque a gente está tão acostumado a falar só sobre nossos resultados, só sobre aquilo que a gente tem para oferecer, que a gente esquece de falar da pessoa mais importante, né? A gente esquece de falar daquilo que está acontecendo com a gente, de como fluir, né? Dos desafios que a gente está tendo. E foi aí que a gente criou o Grupo Alecrim, que é um grupo de WhatsApp fechado, né, gratuito, para a gente poder lembrar dessas pequenas coisas do dia a dia, né? Voltar para nós mesmas, né? Ao longo das semanas. Então, toda terça-feira, por enquanto é toda terça-feira, depois a gente pode mudar. Mas toda terça-feira, nesse horário aqui, a gente vai ter uma live rapidinha, né? Para a gente lembrar de coisas essenciais, fundamentais para a nossa vida como empreendedora. Né, Ana? Isso mesmo. E a ideia é criar esse espaço de conversa, né, de troca. Então, o grupo lá no WhatsApp, ele serve para isso, né, para você colocar a sua demanda, né, a sua dificuldade, e aí as pessoas vão dar palpites ali, vão te dar sugestões, e com isso você tem um repertório maior de soluções que você sozinha provavelmente não pensaria. Então, quando a gente cria ali aquele grupo, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo e pensar coisas que a gente não tinha pensado ainda, né? Isso mesmo. E hoje, aquilo que a gente talvez tenha, né, deixado passar batido, ou faz tempo que a gente não olha, tá rolando incômodo, mas a gente não tá resolvendo, porque não dá tempo às vezes, né? Ou não é falado sobre isso, é justamente sobre essa nossa rotina como empreendedora, o nosso dia a dia, né? Como que a gente lida com o nosso tempo mesmo, né, Ana? O tempo, ele é o único recurso que a gente tem que realmente é escasso, né? A gente nasce com a vida ali 24 horas todo mundo e é só aquele tempo que a gente tem. Então, como que a gente pode, hoje em dia, com essa demanda de coisas exponenciais acontecendo, essa velocidade gigantesca de coisas acontecendo, como é que a gente pode dar conta de fazer tudo o que a gente acha que deve fazer, né, dentro do nosso dia, dentro da nossa rotina, né? Como a gente organiza isso, né? Acho que essa é uma Sim. dor bem profunda, né? E para nós, mulheres, eu acho que tem um peso maior, porque além do empreendimento, a gente tem a casa, a gente tem a família, então tudo isso faz com que a nossa rotina fique mais puxada, né? Sim, sem dúvida. E assim, eu estava pensando nesse tema agora, pouco antes de a gente entrar, né? E eu notei quantos desafios, assim, que eu já tive, que eles foram se aprimorando, né? Com o tempo, porque vai mudando. Então, primeiro a gente começa a ter o desafio, por exemplo, de só resolver coisas emergenciais, só ficar apagando fogo. Tem alguém que está nesse ponto aí, gente? Aqui na nossa live? Ó, lembrando que é uma conversa mesmo, então se tá eu e a Ana aqui, porque só pode estar eu e a Ana, né? Porque só tem Não duas cabe pessoas mais, né? aqui. Não cabe mais. Mas vai comentando aqui, porque é uma conversa mesmo, não é uma live que a gente vai estar passando conteúdo, é uma coisa que a gente vai estar aqui só fomentando para você pensar e você trazer também o seu compartilhar, o seu aprendizado, os seus conselhos, né? Então tá todo mundo muito igual aqui. Né? Então, assim, eu passei por um momento de muito apagar fogo. O que surgiu agora? Deixa eu resolver. Agora tem isso para resolver, vamos resolver. E agora tem isso para resolver. E por aí vai, né?
Então, esse foi um desafio inicial que eu consegui transpor, mas aí apareceu outro, que era justamente, tipo assim, pensar, né? Eu tenho 5 dias para trabalhar na semana e eu tenho 3 projetos. Como que eu faço? Eu fico pulando de um para outro todos os dias, né? Ou como que eu lido com isso? E aí eu fui testando, testando, testando. E aí até que eu descobri que era melhor eu ficar num projeto só durante aquele dia, para minha mente ficar completamente imersa nele, não ficar queimando energia saindo de um projeto para o outro, porque é uma energia diferente, né? É uma vibe diferente, é um propósito diferente. Por mais que esteja tudo conectado, faça parte do meu universo, exige uma atenção distinta, né? Então, hoje, por exemplo, eu coloco esses projetos assim em cada dia. Então, segunda-feira é o dia da Alcateia, na quarta-feira é do Estratosfera, na quinta-feira é do Nós, e por aí vai. Esse é um dos que veio assim à mente. E para você, Aninha, o que você já passou aí? Então, essa correria, né, essa vida no automático, que a gente não pensa, a gente só reage, né? Quando eu percebi isso, que eu estava só no modo reativo, eu também resolvi dar né, uma pisadinha no freio e pensar um pouco, como é que eu posso me organizar para que fique melhor, né? Eu li um livro uma vez que ele tinha um conceito muito interessante, que eu uso bastante ele na mentoria financeira, mas ele serve para qualquer coisa na nossa vida, que é o conceito da disciplina selecionada. Eu não preciso ter disciplina em todas as coisas da minha vida, em todas as áreas da minha vida, mas eu preciso ter disciplina para aquelas áreas que eu preciso realmente colocar uma mudança em ação. Então, eu seleciono quais são essas áreas e eu foco, então, nessas coisas. O que não é essa prioridade, né, o que não está dentro dessas áreas de prioridade, eu tenho tentado ao máximo delegar e pedir ajuda, né? Porque delegar é uma coisa e pedir ajuda é outra, né? Delegar eu passo para outra pessoa, mas eu ainda tenho uma supervisão. Agora, pedir ajuda é abrir para que a pessoa traga o dela e eu aceite aquilo que ela está me trazendo. E pedir ajuda eu descobri que é uma coisa muito difícil. A gente não foi programado para isso, né? A gente cresceu aí com uma educação que mostrava pra gente que a gente tinha que ser meio que a Mulher Maravilha, né? A gente tinha que dominar, a gente tinha que conquistar, dar conta de tudo. E, cara, não dá pra dar conta de tudo, né? O mundo não é mais esse de que a gente sozinha dá conta de tudo. A Mulher Maravilha vai lançar um novo filme agora, né? Acho que é 1984. Eu sou muito fã do filme da Mulher Maravilha. Eu, como mãe de menina, assisto muitos filmes de super-heróis, então tem alguns super-heróis que eu adoro. E os filmes da Mulher Maravilha eu acho interessante e tal, mas são datados. É uma heroína da década de 80, né? É uma heroína da década de 70. Não é mais a heroína agora dos anos 2020, 2030 para frente, dessa nova era que a gente está vivendo. Então a gente precisa olhar para esses papéis que a gente vai ocupando sem perceber e perceber que eles não fazem mais sentido no mundo que a gente está agora e fazer essa atualização, né? Sim, e aí é deixar muito claro, né, o que a gente quer fazer e aquilo que a gente não quer fazer. Porque eu cheguei nesse ponto também, Ana, depois de um tempo, assim, empreendendo, que eu vi que tinha atividades que me tomavam muito tempo e energia que eu não gostava de fazer e que eu poderia muito bem terceirizar, né? E aí, no começo, eu tive que lidar muito com esse apego, né? Mas como que alguém vai fazer isso? Porque ninguém faz melhor do que eu. Ninguém vai fazer melhor do que eu isso aqui, eu tenho que continuar fazendo até a morte, né? Então, foi para mim um processo de desapego, de entender, tipo, não, eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda, porque se eu ficar concentrada nessas pequenas atividades que me tomam muito tempo e que não tá ligado ao crescimento e à expansão do próprio negócio, né? Eu vou, né, não vai ficar legal. Então, eu acabei tendo que pensar naquilo que eu gostaria de deixar ir, né? De deixar ir, assim, para o outro cuidar para mim. E aí eu lembro que a primeira... Isso, abrir exatamente dessa forma, né? E aí a primeira coisa que me veio foi essa questão de escrita de artigo, né? Eu tenho um site e eu produzia conteúdo lá semanalmente e tudo mais, só que me tomava um dia inteiro para escrever um artigo, que não é minha expertise. E aí a primeira coisa que eu fiz foi contratar alguém para escrever esses artigos, sabe? Foi a melhor coisa da minha vida. Porque naquelas 8 horas semanais que eu levava para, né, investir ali num artigo, eu pude fazer muitas outras coisas. Inclusive abrir, na época que eu trabalhava no individual ainda, abrir agenda, né? Então, acho que uma conta, e aí você vai saber fazer essa conta muito melhor do que eu, né? A conta é, tipo, quanto que eu vou pagar para uma pessoa fazer isso, né? E o quanto eu poderia estar ganhando
justamente por deixar isso ir. Então, tudo bem, eu vou gastar R$ 100 ali com aquele artigo, mas naquela hora eu posso estar ganhando 300, 400. Então, eu vou ainda fazendo a subtração, né? Eu ainda estou ganhando mais delegando do que deixando aqui, segurando, né? Até a Nunca Igual colocou aqui, né? Deixar os outros cuidarem é uma das minhas maiores dificuldades, né? Delegar. Então, para mim também era difícil, viu? No começo, por exemplo, essa coisa do marketing digital, né? A coisa de fazer, ter uma consistência aqui nas redes sociais, aparecer e tal. Não é a minha praia isso, tá? Não é. Eu faço porque tem que fazer, tal, mas não é a minha praia. Só que daí o que acontece? Esse ano eu contratei duas meninas que estão fazendo para mim a parte do Instagram, a parte do site e tal. Cara, me deu, assim, uma libertação. Né? Tem hora que eu faço assim eu faço o texto básico, mando para ela, ela dá lá a arrumada dela e publica, e faz as artes e tal. Tem hora que eu leio os textos, porque eu faço com uma certa antecedência, né? Tipo, eu faço no começo do mês e ele é publicado no final do mês. Então, eu já esqueci o que eu escrevi, né? E são 5 textos por semana, então você esquece. Tem hora que eu vejo, né? Quando tem lá bastante comentário, eu vou dar uma lida lá que estava dando mais repercussão. Eu falo, cara, que parte que fui eu que escrevi? Que parte foi ela que escreveu? Porque já tá tão simbiótica a coisa. Mas no começo eu tinha isso, será que vai dar certo? Cara, foi libertador. E agora todo o tempo que eu gastava com isso, eu posso investir em atender melhor meu público da mentoria. Então eu consigo ter mais calma, preparar uma aula melhor, personalizar mais o meu trabalho. E tá começando a ter mais procura. Então, assim, valeu a pena, sabe? Então a gente tem que experimentar. Então, para nunca igual, eu digo o seguinte, testa, entrega, que o universo vai te trazer coisas boas, tá? Sim. E no começo pode até ser sofrido, assim, porque até entrar no entrosamento, né? Entrar no entrosamento, né? É difícil, leva um tempo, né? O lance é você testar por pelo menos, né, um período X de tempo, para daí sim falar, ok, não dá certo. Né? E pra mim isso aí. Super, assim, deu um super match, né? Até a gente brincou esses dias, assim, eu fiz lá um pagamento, né? Era dia do pagamento, mandei o pagamento para elas. Eu falei, meninas, obrigado, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, eu não sei vocês, mas eu tô me divertindo muito, porque a gente tem reunião de pauta toda segunda-feira. Cara, a reunião é um bate-papo, e é desse bate-papo que surgem as ideias, né? A gente fala sobre dinheiro e tal, e é desse bate-papo que saem as ideias pra gente colocar. Então é muito gostoso, é muito gratificante, né? Muito. Você vê a coisa acontecendo ali ao vivo, né? E aí a gente entra na coisa de estar coletivamente junto, né? Acessando a inteligência coletiva, que sozinha a gente não consegue, né? Aqui eu sozinha da minha casa eu não consigo atingir. Agora, na hora que a gente se conecta com outra pessoa, a coisa começa a fluir, né? Começa a fluir, e aí também traz outras possibilidades, né? Porque cada um tem uma bagagem diferente da sua. Então, o olhar que eu tenho sobre um assunto, na hora que eu jogo aqui para a Josi e para a Ana, quando a gente está, né, nas nossas reuniões, minha nossa, se expande, assim, vira outra coisa até, né? Porque vai acoplando. Pensou, a outra vem e traz uma facilidade, você fala, nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Aí conecta totalmente com uma outra coisa que você pensa ali daquele momento, pum, vira uma coisa legal, uma solução boa para o seu dia a dia ou para o seu trabalho, né, para sua coisa, né? A gente precisa criar esse hábito, né, de trocar ideias, de conversar e não fazer tudo sozinho, né? A gente tem que começar a ampliar essa conversa. Sim, e é uma das coisas que eu mais senti falta, assim, antes de encontrar você e a Josi, né? Porque como que foi o papo, assim, né, gente, entre eu e a Josi, o que surgiu? Ó, vocês desculpem o barulho. Mas está passando. É uma patrola, meu Deus do céu. É a vida acontecendo. Como que foi, né, esse encontro? Eu cheguei um dia falando com Josi, né, e com Ana paralelamente, porque a Ana, gente, é minha mentora financeira, ela me ajuda a cuidar do meu dinheiro, né? E aí eu falei, Ana do céu, eu sinto muita falta de ter alguém para trocar, para conversar, para jogar, sabe, papo fora e falar sobre o dia a dia mesmo do empreender. Porque quando eu entrei no processo de mentoria com ela, que eu estava falando sobre o meu negócio, porque o meu dia a dia eu falando sobre o negócio dos outros, e pouco eu falava sobre o meu. E na hora que ela estava ali para me ouvir, opa, tá travando um pouquinho. Ana, você travou aí? Como que tá aí? Tá. Aí eu vou seguir até você voltar. Ou então sai novamente e entra. Aconteceu com a live da Josi, né? Travava, aí a gente tira e volta. Gente, olha que louco, né? Porque é verdade, ó, a Josi tá lembrando. Eu fui mentora de Josi
E a Josi me ajuda. É muito lindo, né? Porque enquanto a gente serve, a gente também tá recebendo presentes, né? E a Josi foi um grande presente, porque ela foi me abrindo para olhar para a vida, assim, né? E aí eu falando, oi, eu tô chamando. Não, peraí. Cadê a desenvolvimento? Saiu, a Ana. Ana, na hora que você entrar, me chama. Pronto. E aí acabou que nesse processo eu falava muito com o Josi sobre isso, né? Eu falava, nossa, eu sinto falta de falar sobre o meu negócio, falar sobre as coisas que acontecem aqui nos bastidores, né? Porque, gente, não é tão normal a gente chegar aqui e falar dos desafios que a gente está passando, né? Agora eu estou começando a me abrir mais para isso, né? Porque eu acho que essa vulnerabilidade, ela conecta demais a gente, porque nós não somos super mulheres, né? Mulheres maravilhas, como a Ana trouxe no comecinho da live. Então, assim, eu fui trazendo para a Ana, né, quando a Ana estava ali, né, e estava ali para me ajudar, eu vi o poder da ajuda, né, e ela foi me escutando, eu falei, gente, como que eu passei anos sem poder falar sobre isso com alguém, né, e a mesma coisa com a Josi, como que eu passei tanto tempo sem me abrir, sem me expor o que estava acontecendo, por que eu tive que viver tudo isso sozinha, né, não tem necessidade. E aí foi desse jeito que as coisas foram fluindo, né? Eu tô contando isso, dando um passinho para trás, né, para contar, porque foi por meio dessas conversas que o Alecrim surgiu, dessa necessidade de a gente se abrir, sabe, falar na real o que tá rolando, quais são os desafios que a gente tá passando. Agora voltou, Ana. Ih, não tô te ouvindo. Vamos ver. Será que é só eu que não tô te ouvindo? Acho que agora que daí volta. Isso. Ah, você é uma maravilha que acontece de tudo. Bom que a gente aqui tá em casa, né? Tá super em casa. Quem aqui tá no grupo Alecrim? Manda aí, ó. Eu vou colocar aqui emoji pra vocês mandar. A Larissa já entrou com ele, ó. Quem tá aí no grupo Alecrim, coloca aí essa folhinha. E quem não tá, gente, o Grupo Alecrim, como eu falei, enquanto a Ana entra, o Grupo Alecrim, cara, é justamente para isso, sabe? Eu sei que não é tão normal a gente entrar num grupo para não receber, tipo, não tá ali como aprendiz, entendeu? E sim estar lado a lado, caminhando junto. Então, isso daí a gente está desenvolvendo juntas, esse processo ali dentro do grupo. Agora vai? Fala aí, Ana. Tá me ouvindo? Aê! Pronto, é só sair e voltar que fica tudo certo. Aí, ó, as meninas lá do Alecrim já se manifestando, que delícia. E quem não tá no Alecrim, o link tá na bio. É só você clicar no link da bio, você vai ver lá a chamadinha e é só entrar, tá? Porque é lá que a gente vai deixar algumas perguntas pra gente refletir juntas. É lá que a coisa vai acontecer mesmo. Aqui é só uma vitrine pra gente estar juntas e olhando olho no olho, assim, e vendo os comentários, né? É uma coisa mais intimista, mas lá é que a coisa acontece, né, Ana? Tá aí? Ixi, agora o som se foi de novo. Isso mesmo. Tan, 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 tan. E aí vocês podem fazer perguntas também lá, a gente vai respondendo, né, conforme... Não. Oi, alô? Não tá. Fica a bolinha rodando. Aí, voltou. Voltou. Vai falando aí, Ana, para ver se a gente te escuta. Peraí, voltou? Beleza. Eu não sei o que está acontecendo aqui hoje, tá meio... A gente teve vento de ciclone ontem em São Paulo, então tá um dia meio esquisito. Verdade. Vamos tentar, porque eu tô te ouvindo agora. Mas aí travou de novo. Então pra mim a imagem travou. Tá com um atraso também, saiu. Vamos lá, você quer entrar aqui com a gente? E falar um desafio e um conselho? Como é que tá? Tá um atraso entre eu e a Ana. Sim, estava. Vamos lá, vamos tentar chamar a Ana de novo. Senão, Josi, você já se prepara aí para vir com a gente, tá? Gosto dessas surpresas. Vamos, Ana, agora vai. Vai, vamos lá. Foi, olha aí. Fala o que você estava falando que a gente não te ouviu. Cara, já até esqueci o que eu estava falando. Vai, muda a internet, põe no 4G, volta pro Wi-Fi. Jesus. Então, não, agora vai. Mas a gente estava falando sobre o lance, né, de a gente conversar, de a gente trocar, e como é importante a gente falar sobre a gente, sobre o nosso negócio, né?
Eu acho assim, muitas de nós somos eu empreendedora, né? Então é muito Sim, solitário. Então, quando a é, gente tem um grupo onde a gente pode trocar, tirar dúvida, compartilhar, olha, consegui comprar tal coisa em tal lugar mais barato, olha, tal tá fazendo isso para mim. Fica você sim, não se sente sozinha. Por mais que você trabalhe o dia inteiro sozinha, você e seu computador, você se sente acompanhada, né? Ontem mesmo eu estava numa reunião é, com a Késia, aí a gente teve um disse, será que ela pode falar agora? A gente mandar para ela, ela podia, já entrou e fizemos a reunião, né? sim. É esse que é o flow, né, da criação, na verdade. A gente perdeu esse flow. Opa, tinha travado para mim, Ana. A gente acabou perdendo esse flow Ah, de falarem pra gente, né, como que a gente tem que andar e ser suficiente, né? Não, porque você tem que saber de tudo, você tem que ter consciência sobre tudo, ser técnica sobre tudo. É tudo esse negócio aí, né, da suficiência. E, na verdade, a gente perde tanto por querer ser tão suficiente assim, né? Porque, como a gente estava falando, é muito melhor quando você traz a ideia para outra pessoa, a pessoa coloca o brilho dela, aquilo ali, assim, tipo, né, vai lá em cima, cresce, né, a coisa. E é muito mais fácil até de realizar também, né? Projetos, inclusive. Por que a gente seguir com um projeto independente sozinha, sendo que com uma outra pessoa com o mesmo ideal que você, poderia estar ali trazendo, né? Ajudando a crescer mesmo, né? A parada. Aí. isso. Agora tá Ixi, tá travado aqui travando. Tá para mim. travando, né? Travou mesmo, Aninha. Sim. Puxa vida. Ah lá, Foi? voltou, voltou. Então, aí. Voltou? Tá me Mas, ouvindo? sim, só tá travado. Mas, Ana, eu queria te perguntar, assim, hoje, né, a Tá. pergunta-chave da live, né, pra gente pensar aqui juntas e discorrer sobre isso também, né, como que você tem, assim, qual foi o grande eureka para você de tempo, de gestão do seu tempo, do seu dia, da sua rotina, dos seus processos? Teve alguma ferramenta que te ajudou, que colaborou nessa leveza, na fluidez mesmo das coisas aí para você? Eu vou ter que Para mim mudar, porque o barulho entra um foi pouco. para mim foi a questão de abrir mão do controle, né? Então, por exemplo, no Sim, começo do ano passado, eu descobri uma mentora e aí ela me mostrou o aplicativo, é um aplicativo de agenda. Casar e a pessoa faz a mentoria de qualquer conversa que ela queira fazer comigo ali por aqui no agendamento. Cara, isso para mim foi libertador, porque antes eu falava minha agenda e era um sufoco. Então agora eu entro nesse aplicativo lá no site, olho para o mês que vai começar, já bloqueio os horários que eu já sei que eu tenho coisas que eu preciso fazer ou outros projetos que eu não quero ter, e fico com a minha agenda sim, liberada. Então quando alguém me no link, a pessoa escolhe qual é o horário que é bom para ela. Ela não precisa ficar trocando comigo, sabe? Ah, você pode esse horário, eu não posso escolher o melhor horário para ela. E para mim ficou assim, sabe? Meu, tirou um peso. Foi libertador, né? Então, assim, eu recomendo que vocês treinem a abrir mão do controle. Por exemplo, aqui, quando começou a quarentena, né? Eu moro numa casa com 3 homens, né? Dois meninos, né? E um adolescente, né? Um menino e um marido. E aí, quando começou a quarentena, eu falei assim, cara, é o seguinte, eu não posso cuidar de tudo sozinha, né? Porque a gente dispensou a moça que trabalhava com a gente, né? Ela foi ficar fazendo quarentena na casa dela, né? Eu falei, ó, eu não vou cuidar de tudo sozinha, então vamos sentar aqui também, vamos dividir. Quem quer fazer o quê? Então, assim, abre mão do controle. E aí, assim, eles faziam, eu não ia olhar, entendeu? Tá feito, tá feito. Cada um fez dentro do seu contexto, né? Quando a coisa tava sim, muito assim, mãe, eu preciso de uma ajuda aqui, aí eu ia lá, eu ensinei como é que fazia, eu queria, mas depois eu não ficava olhando. Então, assim, tem que abrir mão desse controle. Então, não é fácil, mas é uma prática. A gente vai treinando. E quanto mais a gente sim, treina, melhor a gente fica. Então, assim, essa coisa de abrir mão do controle da agenda, né? Hoje em dia que eu faço, à noite, no dia anterior, eu olho minha agenda pro dia seguinte, só para entender mais ou menos qual é o horário que eu vou acordar, entender se eu vou trabalhar até a noite ou não. Dou aquela olhada geral, tem fulano, ciclano, beltrano, beleza. Né? Então, no começo da semana eu dou uma olhada geral, tipo, preciso preparar alguma aula nova? Que nem eu tenho um casal começando agora na quinta-feira, então para esse casal eu preciso preparar um material diferente. Então eu já sei isso, então eu comecei a semana já sabendo isso, porque quando eles fazem o agendamento, vem um e-mail para mim falando que eles agendaram. Então, quando eu recebo isso, eu falo, para esse casal eu preciso preparar material. Então, eu já me programo para isso.
mas eu não fico mais no controle da agenda. E, cara, isso pra mim foi, assim, muito bom. Vocês não têm ideia. Nossa. Melhorou a minha vida essa coisa, né? Não, eu tenho ideia, porque foi a Ana que me apresentou essa ferramenta. E nem adianta não adianta perguntar, viu, no chat, porque a gente vai dizer a ferramenta só lá no grupo, viu? Então, por favor, você que não entra lá, porque essas coisas, assim, esses presentes, a gente estava sempre organizando uns presentes para vocês, né? Para quem não sabe, o grupo Alecrim começou semana passada. E, literalmente, assim, não faz muito tempo, né? Então, essa é a segunda live oficial, né? E a terceira dentro de uma série que a gente começou, né? Eu e a Josi um tempo atrás. Mas a gente vai falar lá no grupo para vocês que aplicativo é esse, porque também transformou muito as minhas coisas aqui na época que eu estava atendendo no individual. Né, na hora que a Ana passou para mim, e essa importância também, né, a gente experimentar outros processos. Porque é difícil a gente ter uma noção do que fazer e do que é possível experimentar dentro dos nossos modelos se a gente não bebe também disso, né? Então, eu faço sempre questão de estar em mentorias, em masterminds, buscar essa coisa do grupo, porque a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova e você vai melhorando seus processos, né? Quando falta recursos internos, né, para algumas coisas, para resolver alguns problemas, corre atrás de se relacionar, que daí você começa a resolver alguns problemas, entende? O relacionamento, gente, é uma grande chave para a gente que está empreendendo, principalmente sozinha, porque a gente não sabe de tudo que está rolando. Né? A gente não faz ideia, às vezes, das coisas que estão aí à nossa disposição, mas pelo fato de a gente não estar se relacionando, não ter um networking, a gente acaba ficando à deriva, né? Então, isso foi o que eu aprendi, uma das coisas que a Ana trouxe para mim também, que melhorou muito na época que eu atendi individual. Eu passava ali o link para a pessoa, ela resolvia, e era lindo, porque essa coisa do tempo, né? Tipo, fulano, você pode na terça? Não, não posso. E na quarta? Ah, não posso. E na quinta? Minha nossa, você vai 15 minutos toda vez para agendar uma nova sessão, né? É bizarro. E não é o Trello. A Larissa acho que colocou, ó, se for Trello eu vou rir. Quer ser patrocinada pelo Trello. Eu não sou! Não sou. Mas sim, o Trello é uma baita ferramenta para mim, para todos os projetos, né, para tudo mesmo, assim, para a vida. Mas o que eu quero trazer nem é sobre ferramenta, né? A Ana já trouxe aqui uma ferramenta, mas para mim é muito isso da questão do abrir para estar com o outro, que foi um grande lance para mim esse ano, assim, que é justamente esse ponto do descontrole, né? Do não ter controle, né? Porque eu acreditava que se eu não estivesse sozinha, gente, aí tem um monte de questão psicológica também, que eu estou trabalhando até hoje na terapia, sabe? Porque é a não permissão, né? É o medo de confiar no outro. Então, às vezes, a gente tem medo de confiar no outro, ou a gente tem medo de aquilo que a gente tem, sabe? Com medo do outro roubar. E não existe isso, não tem como roubar em você, entendeu? Porque você é só você é você. E não tem como você ter uma parceria, essa pessoa ir lá e, sabe, roubar você. As pessoas têm as mesmas ideias. O que diferencia é quem teve a ideia. Porque a pessoa pode implementar a sua ideia, mas não vai rolar do mesmo jeito. Porque ela não foi a autora, ela não é você. Não sei se faz sentido isso, porque às vezes a gente fica muito preocupada com isso, né? E acaba não se abrindo para parcerias. E imagina, gente, o mundo é tão abundante, hoje dá pra gente ter tanto tipo de ideia, sabe? E nada melhor do que a gente unir vários talentos e criar aquilo que o outro precisa. Porque no fim das contas, o nosso servir, né, Ana, tipo, não é pra gente. A gente só tá aqui facilitando o processo. Ai, vamos lá. Bom, então, a Josi trouxe aqui, né? Quanto tempo você gasta para encontrar o tempo para uma pessoa? Deixa eu ver. Tantas vezes reclamamos da falta de tempo e não nos damos conta de quanto tempo perdemos por desconhecermos determinadas ferramentas ou estratégias. Exatamente. Às vezes vale muito a pena você achar que está gastando tempo, né, com o outro, do que ficar aí no YouTube. Gastando tempo com o YouTube. Gente, sério, assim, conteúdo você pode até achar no YouTube, e acha de fato, graças a Deus o YouTube existe, Google existe, mas a melhor coisa da vida é a gente poder fazer uma troca e pegar os atalhos. E esses atalhos é só o outro que pode dar. Porque o outro já fez uma curadoria para ele, sabe? E aí ele vai estar compartilhando o aprendizado dele. Então, ao invés de você ter que passar pelo que a pessoa passou,
para daí, ok, entendi o aprendizado? Não, a pessoa já passou pelo aprendizado por você. Ela fez a curadoria e está te trazendo o resultado. Por isso que é tão interessante a gente viver, né, nessa rede coletiva mesmo, de a gente entender e conversar. Porque as vivências que a Ana trouxe, eu não preciso necessariamente viver, porque ela já viveu, então ela está trazendo um resultado, e a gente faz a troca para ver como que aquilo serve para mim e por aí vai, né, e vice-versa. Voltamos? Aí. Não dá para ouvir agora, cara. Minha nossa. Então, tô tentando. Cai, trava, tá? Disso que você estava falando. Vamos? Aí, Não, voltou. não. Não, não voltou. É a live do voltou. Ana, tá aí? Tô aqui, tô ouvindo você. Pronto. Disso que você estava falando, tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? A gente está entrando na era da abundância. A era da abundância é confiar. Confiar em mim, confiar no outro. Ter medo. Então, eu tenho medo que vai faltar para mim, então eu vou competir com o outro. Na era da abundância, não. Eu tenho certeza que vai ter para todo mundo, porque a tecnologia está aí já disponível para oferecer para todo mundo. Eu vou lá e colaboro com o outro. Então, a gente tem que começar a mudar essa forma de pensar e forma de agir. Então, sair desse padrão de escassez. Ah, eu tenho medo de compartilhar minhas ideias, eu tenho medo de falar tal coisa, eu tenho medo de fazer tal coisa. E aí a gente tem que começar a contar. Olha, eu queria fazer tal coisa, como é que você pode me ajudar? Outro dia, na conversa ali da reunião de pauta, né, com as meninas do marketing, eu comentei uma coisa que não tinha nada a ver com a produção que a gente estava tendo, e era de um projeto meu. Aí a menina falou assim, cara, por que você não faz tal coisa? Meu, a ideia dela foi brilhante, entendeu? E aí eu consegui fazer o que eu não estava conseguindo fazer. E só porque eu comentei com ela, eu nem pedi ajuda, eu só comentei. Só que daí, como a gente estava ali no bate-bola, ela pegou e deu a dica. Então a gente tem que estar muito atento, né? Mudar esse padrão, começar a confiar na gente, confiar na ajuda. Olha, eu tô querendo fazer tal coisa, como que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode se reunir aqui e montar alguma coisa legal para todo mundo? Sim. E aí a gente entra na combinatividade, né, que a gente gosta de mencionar. Porque aí combina os seus recursos com os meus, e aí sai uma coisa que a gente jamais sozinha, às vezes, faria. Por quê? Ou a gente não se sente suficiente, ou a gente acha que a gente não tem base suficiente, autoridade suficiente, conteúdo suficiente, né? A gente não tem coragem, ou até mesmo mão, braço para fazer, porque exige muito tempo, exige muito esforço, né? E quando esse esforço ele é compartilhado, o caminho começa a ficar simultaneamente mais leve, né? E é isso que a gente está buscando, né? É o essencial, é a leveza. Às vezes a gente não tem mesmo braço, às vezes a gente não tem mesmo. E tudo bem, né? A gente não precisa ter tudo. Mas a parte tem, se a gente conseguir focar cada vez em transformar aquilo que a gente é bom. Fazer mais bem para o mundo, né? Então a gente tem que ser bom em matérias, 20 matérias. Não existe isso. A gente não é bom em tudo. E aí a gente perde tempo estudando coisa que a gente nunca vai gostar, que a gente nunca vai ser bom, em vez de estar aprimorando coisas que a gente já nasceu com talento, já nasceu com dom, que a gente já tem ali, por exemplo, matemática, quando o talento dela é artes, por exemplo, né? Só que a escola não ajuda nisso. Então agora que a gente está passando por essa disrupção, né? A pandemia veio para, né, para tudo, inclusive a escola. Foi a primeira coisa que parou, foi a escola, e vai ser a última coisa que vai voltar. Sim. Por que será, gente? Porque não é só aglomeração, é porque é um lugar que a gente precisa olhar. Essa forma de ensino não funciona mais. Então a gente precisa começar a pensar em outras formas. O ensino tem que ser o quê? Eu aprender a trazer de dentro do que eu tenho de dentro de mim para fora. Quais são as minhas capacidades, quais são as minhas competências e como eu posso trazer isso para fora. A escola não faz isso. A escola dá um script que a gente tem que se adequar àquele script. E a gente não consegue se adequar. Tem que ser mais do que a Mulher Maravilha para poder se adequar. Então a gente tem que falar assim, eu não quero esse tipo de escola, eu não quero esse tipo de ensino, e é meu trabalho. Então, como que a gente faz isso? Se
unindo, falando, ó, eu sou muito boa para dar aula de mentoria financeira, mas eu não sou boa de fazer rede social. E vou chamar alguém que é boa de rede social. E assim, a gente vai conectando, a gente vai formando uma equipe. Sim. Exatamente, exatamente. E aí eu queria até saber de você que está com a gente, né? Qual é o seu conselho? Porque olha só, né, o que vocês já trouxeram, o que a Ana acabou de trazer, né? Tipo, ok, a gente precisa olhar para a educação, né? Porque enquanto vocês vão escrevendo aí, né? Enquanto a gente está aqui aos 30 tendo que rever tudo isso, por exemplo, eu comecei essa revisão de vida aos 27, mais ou menos. Que eu falei, uai, mas tá tudo errado que está acontecendo comigo. Eu preciso entender um pouco de mim, saber o que realmente eu gosto, né? Quem eu sou. E aí foi onde iniciou essa busca, mas a gente não precisa iniciar essa busca aos 30 depois de ter testado e visto, né, que aquela fórmula já não funcionava mais pra gente. Né? Então, a base é tudo, né? Realmente, é não pensar só na gente no processo agora, mas como a gente vai lidar com a escola, com as crianças, né? Porque para elas não passarem por isso também, né? Ai, cortou, Ana, não tô te ouvindo. Ai, por Opa, favor, para eu te ouvir. voltou agora? Tá me ouvindo? Voltou. Uhum. Eu acho, eu acho assim, não importa muito a fase que a gente tá, certo a se adaptar. Então, se eu tô com 47, por exemplo. Eu tô o tempo todo me adaptando. E essa é a minha maior riqueza. Eu consigo olhar para o que está acontecendo. E eu sempre tive essa sensível para as coisas, muito fluida para as coisas. Então eu consigo ir mudando. Então eu já de carreira e vou me adaptando conforme eu vou percebendo que aquilo não faz mais sentido. Então o filho sempre foi daquele jeito, não é mais o que... Exatamente, exatamente. A Ana Opa, voltou. E a Anélica tá falando isso. A Anélica tá falando, né? A reflexão era o que aconteceria se as escolas eliminassem os deveres de casa tradicionais e substituíssem por projetos importantes ao coletivo. Essa daí é uma metodologia que eu vi acontecendo lá na escola em Kiri. Eles fazem por projetos e a criança escolhe o que ela quer estudar, sabe? Ela só tem um direcionamento. O adulto tá lá só para tipo dar orientação. Ah, eu quero entender sobre o que o que é esse lance de escoteiro, né? Aí tem alguém lá que estuda e tal e orienta as crianças a desenvolver nessa coisa, né, de entender o que é ser escoteiro e tal. Que eu lembro desse exemplo porque foi realmente o exemplo que eles deram quando foram me explicar sobre a escola. Né, mas está dentro de uma comunidade, tudo bem que né, eles têm todas as coisas do MEC e tudo mais, as certificações, né? Mas você pensar num modelo desse aqui fora é quase impensável, né? Como é que vai fazer? E a Josi está até trazendo, né? O que aconteceria se hoje aprendêssemos por meio de projetos? Boa pergunta, né? Os meus filhos, né? Os meus filhos estudam numa escola assim, né? O mais velho agora não, porque ele acabou o ensino fundamental, ele está no ensino médio e foi para o técnico. Mas, e justamente, ele foi para o técnico porque quando ele trabalhava numa escola, né, quando ele estudava numa escola que tinha esse tipo de aprendizagem, desenvolver as coisas que ele gosta, então ele já saiu do ensino fundamental com muita certeza do que ele quer fazer. Sim. Então ele já foi procurar um técnico que era para poder já direcionando. O menor ainda está nessa escola e, cara, funciona super. E assim, qual que é a base da escola, né? As rodas de conversa. Então, eles têm rodas de conversa na sala, tem rodas de conversa da escola inteira. E essa troca o tempo inteiro colaborativa. Então, eles já estão aprendendo a ser colaborativos na escola. E é isso que a gente precisa trazer para as pessoas que estão mais, né, que já passaram da escola, é isso. A gente tem que conversar. A gente só muda a forma como a gente faz quando a gente conversa. Sim. E conversar é tão gostoso, né? Por que tem um monte de live no Instagram? Porque é uma delícia fazer live com outra pessoa. Você bate um papo, você vê as pessoas interagindo. Então, é aí que conecta no que é humano. É na
conversa. Então, a gente precisa ampliar espaços de conversa, a gente precisa trazer para o dia a dia espaços de conversa. Exatamente. Nossa, e a reflexão de hoje, né? Vamos encerrando, que já deu os 40 minutos, né? E o nosso compromisso aqui é fazer as lives super curtinhas, mesmo para ser uma coisa rotineira, né? Dentro da sua semana. Tipo, vou lá me encontrar com as meninas, daqui a pouquinho eu já estou voltando aqui, né? Para não parar a vida por muito tempo, digamos assim. Mas fica essa pergunta, né? Como que a gente pode trazer essas conversas? Como que a gente pode fazer para poder se abrir um pouco mais? Como que a gente pode poder falar um pouco mais, né? E que ambientes existem para isso? Buscar esses ambientes. E principalmente incitar, né? Porque às vezes a gente fica esperando a liderança. Ei, gente, vamos conversar aqui. Não, não precisa. Você quer conversar? Conversa. Crie, né, esses espaços para você. O que mais, Ana? Cara, chama no direct, entra em grupo, chama as amigas, né? Cria espaços de conversa. Você pode ter um grupo das amigas que empreendem, você pode ter um grupo das amigas da escola, você pode ter um grupo das vizinhas, enfim, você pode se conectar com vários grupos. E às vezes a conversa que está rolando num grupo é a solução para a conversa de outro grupo. E você que está nos dois é a ponte conectora. Exatamente. E aí a gente termina do jeitinho que a Josi trouxe ali, né? Você traz os seus projetos, eu levo os meus, e assim a gente constrói juntas, né? Vamos trabalhando essas questões juntas, né? E é isso, Ana. Gratidão, Josi, meninas, Exatamente. todo mundo aí, gratidão por essa live. Vamos seguir, vamos que vamos trabalhando, né? E a gente tá aqui. Para você que quer um grupo, exatamente um grupo assim como a Ana acabou de falar, já existe, tá? Você que ainda não tá lá, que é o Grupo Alecrim. Então clica no link da bio e vamos lá com a gente, tá? Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau.